Oi, coisas lindas! Bem-vindas a mais um vídeo do canal e finalmente eu trouxe uma maquiagem da Zara Larsson. Tá todo mundo fazendo desde o início do ano, mas eu precisei trazer, principalmente porque essa aqui é lindíssima e inspirada no eclipse. Eu achei a coisa mais linda e preciosa do mundo, então vem comigo. Eu já vi a Zara Larsson falando que a maquiadora dela não usa nenhum tipo de spray fixador ou algo do tipo, primer, mas ela usa muito pó. Mas mesmo assim eu queria um viço e esse primer iluminador vai ajudar bastante. Coloquei o corretivo embaixo das minhas olheiras, que são bem fortes, e também coloquei na minha pálpebra já para fazer uma espécie de caminha para as sombras, para elas conseguirem fixar mais e aparecer mais a cor. Pro contorno eu misturei um pouco do que eu já tinha com a minha base, que já estava na minha mão, que é onde geralmente eu gosto de colocar para trabalhar melhor no pincel, e eu misturei esses dois para conseguir uma cor mais parecida pro meu tom de pele e que ficasse perfeitamente fazendo sombras que remetessem realmente ao contorno do rosto. E eu gostei bastante de como ficou. Eu tenho usado demais nas minhas maquiagens. Para trazer ainda mais aquele efeito bronzeado de praia da Zara Larsson, eu coloquei primeiro um blush líquido, que é uma corzinha um pouquinho mais naturalzinha, não tão vibrante. E eu fui colocando justamente onde o sol normalmente bate mais e acaba queimando e gerando aquelas marquinhas de sol. Comecei a colocar o pó e eu tentei ser um pouquinho comedida na hora de colocar. Eu comecei pela parte dos olhos, porque é normalmente onde fica vincando, né, a pele, o que é completamente normal. Então eu comecei pela parte de baixo dos olhos e eu já vim selando essa pele toda. Como eu falei anteriormente, normalmente a Zara usa bastante pó para poder selar a oleosidade da pele dela, que é como ela combina com a maquiadora dela, então eu resolvi incorporar isso na maquiagem também. Selei a parte do contorno com um contorno em pó também e já vim também com um blush em pó. E já esse blush ele é um pouco mais avermelhado, que realmente é o efeito de pele bronzeada, dependendo da tonalidade de cada pele. Na minha, o vermelho é o que funciona mais, então eu resolvi trazer para construir essa cor. E mais ou menos é assim que a gente vai deixar a pele. Começando com a área dos olhos, eu já vim com o clown branco. Eu usei o clown cremoso para fazer quase que o rascunho do sol, do formato do sol. E comecei a esfumar esse formato com a sombra branca, para já começar o efeito do eclipse. E eu acho que vocês vão perceber nessa maquiagem que o trabalho é um pouco meticuloso, que eu venho, volto com uma cor, volto com a outra, pra conseguir o degradê perfeito e chegar no efeito que a gente tá procurando. Comecei com o laranja um pouco mais claro, já por perto do branco, pra gente começar a construir a cor. E eu venho primeiro com o mais claro para poder não me perder tanto no esfumado e acabar não manchando a cor. Então é sempre legal começar pelo mais claro para não ter nenhum tipo de trabalho ou algum tipo de confusão no processo. E depois de marcar com o mais claro toda a área que eu quero que tenha aquele laranja, eu já venho com um laranja um pouco mais vibrante para mostrar a cor que a gente quer no lugar que a gente quer. Daí, com aquele laranja mais claro que eu usei primeiro, eu já venho passando para a área mais externa do laranja mais vibrante, para poder a gente começar a trazer esse degradê. E eu acho que já dá para perceber o quanto isso facilita na hora de esfumar para fazer esse degradê pro mais claro. Contornei de novo o círculo que eu já havia marcado, mas dessa vez com o clown líquido, porque eu sinto que ele me facilitou mais na hora de desenhar e pigmentou bem mais. E por cima eu já fui colocando o amarelo para poder trazer já a cor do sol. E eu fui colocando esse amarelo justamente entre o branco e o laranja. E vocês vão ver que esse amarelo vai fazer uma super diferença, principalmente quando eu colocar na parte de dentro do sol, que vai realmente parecer um anel de luz. Aqui eu queria mostrar um negócio importante para vocês. Eu não pintei toda a parte branca de amarelo, eu deixei um pontinho de luz, uma fileirinha de branco, não necessariamente super reta, é até legal que ela fique com umas partes mais amareladas, uma maior, uma menor, quase que um risco branco não retinho, não perfeitinho, porque isso sim vai dar um efeito de ponto de luz, como se aquela área tivesse mais iluminada do que o resto.
Com um pincel menor, eu vim com o laranja bem vibrante, que ele é mais amarelado, ele não é tão pro vermelho, ele é mais amarelado, então ele vai ficar bem legal nessa transição entre o amarelo e o laranja. Lembrando sempre de esfumar essa parte de fora, que vai se aproximando do nosso tom de pele, para poder trazer esse efeito mesmo de degradê se fundindo com a nossa pele. E durante esse esfumado eu até coloquei um amarelinho queimado para poder fundir com o laranja e também se difundir com o tom da pele. E eu já vim com mais um pouco de branco para poder marcar a parte de dentro do anel de luz. Uma coisa que eu fiz várias vezes nesse processo foi desenhar a parte branca e esfumar um pouco, justamente para não ficar super redondo e trazer uma naturalidade para esse anel de luz. Então, por isso que eu falei que é uma maquiagem um pouco mais com mais processos, assim. É um processo criativo meio longo, mas que é bem divertido de fazer, na minha opinião. Depois de deixar essa parte bem do jeito que eu queria, eu comecei a fazer a parte dos olhos com um lápis de olho. Eu comecei pelo canto do olho, onde eu gosto de marcar mais, e vim com um pincel que imita um lápis para poder esfumar melhor, sem perder o controle da cor. E como não é só um esfumado preto, ele também tem essa parte cinza, eu já vim com uma sombra cinza para fazer um degradê e tirar a marcação do preto. Coloquei também um pouquinho só de sombra branca para poder fazer esse degradê do cinza com a pele. E voltei também com um pouquinho de sombra preta bem na base dos cílios para deixar esse degradê de cores do preto, cinza e branco. Comecei meu esfumado cinza com um pincel bem fofão para poder deixar tudo bem esfumado e sem nenhum tipo de marcação. E também aproveitei para misturar um pouco desse cinza com o branco para colocar na parte mais próxima da sobrancelha. Dei uma varridinha na sombra, mas eu não recomendo, porque pode manchar a sua pele. E comecei já com uma sombra cinza bem escura na minha pálpebra móvel. Comecei no canto externo do olho, dando apenas algumas pressionadinhas com a cor. E com um pincel limpo, eu vim esfumando pro resto do olho. Eu não gosto muito de vir com o pincel já com muita sombra depositada, porque a chance da gente se perder no esfumado e acabar manchando tudo é muito grande. E eu sempre falo sobre isso, sobre controle da cor, porque essas cores como preto, cinza, acabam manchando muito e até ficando uma cor meio esquisita. Então é melhor ter um certo cuidado para não perder o controle. Vim com um cinza escuro bem concentrado na linha dos cílios. Usei o pincel pequenininho para poder depositar. E depois vim com o meu pincel fofão maior, só esfumando tudo. Para completar o degradê, eu vim com a sombra preta bem na base dos cílios também. E agora bem concentradinho para poder fazer a parte mais escura do degradê. E sempre esfumando tudo no final para fazer o degradê perfeito. E é sempre muito importante saber a hora de usar um pincel maior ou um pincel menor, justamente para a gente saber a concentração e até onde a gente quer que aquela cor vá. Comecei a usar a sombra prata e vocês vão ver que eu usei vários tipos de sombra porque eu queria um acabamento muito bonito, queria que tivesse desde uma base para sombra, usando só uma sombra brilhosa mesmo, prata. Depois eu vim com os acabamentos um pouco mais esbranquiçados e com um pouquinho de glitter, porque eu queria que ficasse bem brilhoso e com um efeito bem prateado. Para deixar esse olho ainda mais preto, eu vim com um delineador preto, com uma asinha bem pequena. Eu até me empolguei um pouco, mas eu tive que limpar. Mas foi só para realçar essa cor e o formato do olho. Corrigi a pele que tinha sujado um pouquinho com os restos de sombra que caiu do olho, com um pincel sujinho de base. É legal não trazer mais produto para a pele para não sobrecarregar e nem
deixar a pele com aspecto grosseiro. E vim com um pouquinho de pó pra poder completar. Dei alguns acabamentos na sombra, na pele e também vim completando com o blush para deixar ele ainda mais aceso, com cara de saudável e bronzeada. Eu acho bem importante chegar num ponto da maquiagem que já estiver lá pro final, que a gente olhe o todo e veja se precisa algo ser melhorado, acabado, polido. E é uma parte que eu gosto bastante, vocês vão ver que eu vou reforçar bastante tanto o delineador quanto o glitter, porque eu quero que tudo esteja coeso e fazendo sentido pra mim. Nessa hora eu achei que o olho podia estar um pouquinho mais preto, então eu vim com o meu lápis de olho contornando a parte de dentro, a linha d'água superior do meu olho e na linha abaixo da linha d'água inferior, para poder dar mais destaque pro preto e deixar meu olho parecendo um pouco maior e mais destacado. Como a gente usou muito pó nessa maquiagem, eu resolvi vir com o Fix da Vizela pra poder tirar esse aspecto de pó. E pra completar o olho, eu tinha que vir com a máscara de cílios, porque eu sinto que é ela que amarra toda a maquiagem e faz tudo ficar mais destacado, bonito e polido. E a Zara Larsson sempre usa uns lip combos super babadeiros, então eu não poderia fazer diferente. Eu usei primeiro o lápis de boca para poder demarcar onde eu queria, porque ela sempre usa esse contorno da boca mais escuro do que o centro. Então eu vim fazendo um desenho, não deixei tão fininho, deixei bem marcado esse lápis de boca. E eu vim esfumando com os dedos, porque é um efeito que eu acho bem bonito e que ela também usa, que é deixar as bordas mais esfumadas. Eu sinto que fica muito bonito na boca. E pra fazer a parte interna, eu decidi usar o meu blush líquido, misturado com um pouquinho de base para poder trazer um tom mais natural e meio que próximo da minha pele. E eu fui dosando aos poucos, colocando o lápis, depois o batom. Aí se eu achava que tinha muito batom e não tava tão claro o centro, eu vinha com batom. Se eu achava que faltava ainda a marcação na boca, eu vinha com lápis. E a gente vai dosando até ficar satisfeita. E para deixar a boca bem desenhadinha, sem nenhuma falha, eu vim com um pouquinho de base, contornando, meio que esfumando também para trazer essa naturalidade e não ficar tão marcadão assim, com tanta base. E eu usei até os dedos mesmo para poder fundir essa marcação com o resto do rosto. Para completar essa boca, é óbvio que teria que vir com um gloss para dar um charme a mais nessa boca e ficou muito bonito. Eu acho que faz toda a diferença colocar um gloss. Fiz um preenchimento de sobrancelha bem suave. Eu não gosto tanto da minha sobrancelha super marcada e eu vejo que a da Zara também não é tão marcadona assim. E comecei com a parte mais burocrática, que é colar as pedrinhas. Eu não tava conseguindo de jeito nenhum usar a minha caneta pra pedrinha, então eu tive que colar praticamente uma por uma no dedo e, sei lá, ir ajeitando com a caneta. Mas eu fui colocando onde eu achava que deveria ser colocado, coloquei umas menores e umas maiores pra fazer um efeito bem bonito, bem legal. E eu misturei entre a prata, a laranja e a preta. Fun fact, eu não tinha pedrinhas pretas maiorzinhas assim pra poder fazer o efeito. Então eu pintei de preto com esmalte. Então, se vocês repararem, por favor, não comentar. Então eu fui colando onde eu achava que fazia sentido e fui trocar a minha blusa para poder entrar no clima Zara Larsson Midnight Sun. Coloquei um pouquinho de corretivo só no centro da minha boca porque eu achava que faltava um pouquinho de ponto de luz. E aí eu vim com o gloss por cima de novo. E esse foi o resultado.
Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, dessa maquiagem. Eu gostei muito do resultado dela, eu achei que ficou super bonita e polida. Então é isso, não esquece de curtir o vídeo e de se inscrever, que é muito, muito importante pro canal. E eu pretendo trazer muita coisa legal daqui pra frente. E é isso, um beijo e tchau, tchau!